Fala, rapaziada, depois de um certo tempo, eis aqui na Suíça, terra dos queijos suíços, do chocolate suíço, dos canivetes suíços, por que não das loiras suíças. Acabei de me mudar para Zurique, tem 3 meses que me mudei para Zurique, na Suíça, e já morei aqui em 2004, 2005, quando eu ainda me aventurava nos gramados como jogador. A minha segunda cidade, a minha Mainplatz, como se dizem em Deutsch, em Suíço Deutsch, em alemão suíço. Tem uma diferença entre o alemão e o suíço alemão, assim como o português do Brasil e o português de Portugal. Então hoje vim aqui falar com vocês mais uma vez sobre futebol, obviamente. É disso que se trata esse canal. E vamos lá. Hoje a vinheta, toca a vinheta aí, Mudinho. Pra quem não lembra, nosso diretor, ele é mudo. A gente carinhosamente apelidou de Mudinho. Então, depois da vinheta, o porquê do vídeo. E solta a vinheta aí, Mudinho. Voltando ao nosso tema de hoje, que é sobre queixo. Mas aqui é canal de futebol, você quer falar sobre queixo, vai falar sobre ciência, sobre anatomia, sobre... Não, vou falar sobre Pedro Queixinho. Sim, Pedro, atacante do Flamengo, o único atacante de área real do Flamengo e quiçá do Brasil inteiro hoje na atualidade, se chama Pedro, vulgo Pedro Queixinho, nas categorias de base do Flamengo. É um baita menino, um baita profissional, uma ambição maravilhosa, aquele tipo de jogador que já não se vê há muito tempo, aquele tipo de jogador que se compromete, que realmente se empenha a oferecer o seu melhor, não só para a equipe, como para o futebol brasileiro em modo geral. Então, para quem não sabe, o vulgo Pedro Queixinho, que era assim como apelidado na base do Flamengo. O Pedro, mais um detalhe, o Pedro não saiu da base do Fluminense, o Pedro Queixinho saiu da base do Flamengo. Sim, era atleta lá na base do Flamengo, antes de migrar para o Fluminense. Não vou entrar nesse mérito, tá? Não sei por que cargas d'água a categoria de base do Flamengo, os diretores do Flamengo liberaram ou dispensaram ou não chegaram a um acordo de renovação na época em que o Pedro saiu do Flamengo e foi para o Fluminense. O fato é que o Flamengo soltou o Pedro Queixinho e ele foi para o Fluminense e mais tarde, tempos depois, teve que pagar uma boa cifra para tentar recuperar, e graças a Deus recuperou o Queixinho para o Flamengo. Ele não gosta, ele tá nem um pouco de ser chamado de Queixinho, mas apelido dado, apelido recebido, Pedro Queixinho, baita atacante de área, único camisa 9, na minha opinião, que o Flamengo tem, e que a seleção brasileira tem opção também, não só nessa Copa do Mundo, como na próxima, 2026. Alguns vídeos atrás aí eu falei para vocês, já tem um certo tempo que eu tô sem gravar vídeo, mas a memória é boa. O Mudinho na direção aí já fez a gentileza de buscar aí, o arquivo é pequenininho, então não tem grande problema assim, de buscar no arquivo, que eu falei lá no vídeo, bem lá atrás, que o Brasil em 2022 não faria chover na Copa do Mundo. O Brasil não seria campeão do mundo, em outras palavras. Não chegaria nem na final. Hoje eu afirmo um pouco mais próximo. Na época eu não afirmei isso porque estava bem mais distante. Isso foi em 2019, início de 2020. Hoje, 2022, eu afirmo para vocês, o Brasil não chega nem na semifinal do Mundial. Copa do Mundo do Catar, o Brasil não chega nem na semifinal. Talvez para 2026 a gente consiga realizar um trabalho melhor. Então eu não vim para falar disso, vim para falar sobre Pedro Queixinho, único atacante camisa 9 real, de fato de direito, que o Brasil tem à disposição. E não sei por que cargas d'água também, nenhum dos últimos treinadores que passaram pelo Flamengo, 3 se eu não me engano, né? Depois a direção vai me ajudar na direção, então, Mudinho, saber se realmente foram 3 ou se teve mais alguém aí
nessa lista. E agora Paulo Souza parece que vai utilizar o Pedro Queixinho um pouco mais, junto com o Gabigol ou sem o Gabigol. Para muitos impossível o Gabigol pegar um banco pro Queixinho. Também não vou entrar nesse mérito. Enfim, Pedro Queixinho sendo mais utilizado agora pelo Paulo Souza. A princípio, acredito que o Paulo Souza faça mais uso do Pedro Queixinho, tá? Em conjunto com o Gabigol. Esse vídeo é um pouquinho mais divertido, eu falei no início, por conta do apelido do Pedro, que é Pedro Queixinho. Ele odeia, se por um acaso, não tem essa pretensão, mas se por um acaso ele vier assistir esse vídeo, ele vai ficar muito bravo, porque ele não gosta nem um pouco de ser chamado de Pedro Queixinho. Ficava brabo da vida na época da base, 2010, 2011, quando a gente nem se chamava por Pedro, mas sim por Queixinho. Queixinho, 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 acabou, ponto. Mas enfim, o Pedro hoje, na minha opinião, na minha humilde opinião, é o único atacante camisa 9 de área, de fato de direito, que o Brasil possui, tá? Não vejo outro, não tem de fato outro camisa 9 de área, tirando o Pedro, que eu espero muito que o Tite possa convocá-lo para a Copa do Mundo, porque sem sombra de dúvida ele vai ter oportunidade e vai dar alegria para o Brasil. Embora com tudo isso eu ainda acredite que o Brasil não vai chegar nem na semifinal do Mundial. Porém, para 2026 eu acredito, obviamente, depois que o Tite fizer o grato favor de sair da seleção e der a vez para quem realmente mereça estar na seleção, de colocar o Pedro como o nosso camisa 9 principal. Tá? Eu vejo dessa forma, eu acho que o Brasil precisa de um camisa 9, o Brasil não tem um camisa 9, facilitaria demais o trabalho do Neymar e os demais que jogarem em conjunto, facilitaria demais, porque essa modernidade de jogar sem um atacante de área de referência atrapalha e tem atrapalhado demais o futebol brasileiro, porque perde a sua essência. O Brasil todo o tempo sempre utilizou, principalmente se você for observar, nas conquistas que tivemos nas Copas do Mundo, sempre se utilizou um camisa 9. Com a ressalva da Copa de 70, em que o Pelé, obviamente, uma sumidade, não se utilizava assim um camisa 9 de área exatamente. Fora isso, todas as demais tínhamos um atacante de área como referência, e assim, dessa forma, o futebol brasileiro consegue desenvolver melhor, porque, taticamente falando, precisamos de um atacante de área, porque se cria espaço no meio campo. Porque um atacante de área, como Romário, unanimidade, é um outro debate, é um debate para um outro momento, tá? Vou falar logo de cara, tá? Romário é número 1, 3 níveis acima dos demais. De todos os demais, camisa 9 que possam citar aí em uma possível lista em comparação com o Romário. Romário tá acima, 3 níveis acima de qualquer outro camisa 9. Ponto, falei. Então, assim, o Brasil precisa de um camisa 9, porque é a essência do futebol brasileiro jogar com um camisa 9 de área, que saiba segurar a defesa adversária lá em cima e adquirir, criar, abrir espaços para que o meio-campo do Brasil consiga desenvolver seu melhor futebol. Então, o Brasil, todas as oportunidades, se você for buscar, principalmente a história recente do futebol brasileiro, eu não vou fazer esse serviço por você, você vai ter que entrar aí no Google, pai dos burros, e buscar essa estatística. Toda vez que o Brasil confrontou seleções de nível, realmente nível mundial, e o Brasil não soube dominar o meio-campo, o Brasil saiu perdedor nos confrontos. Estou falando dentro de Copa do Mundo contra seleções que são realmente seleções de nível mundial. E até para a seleção que não é considerada de nível mundial em termos de história, não em termos de atualidade, de momento, em níveis de história, como por exemplo, o Brasil perdeu para a Bélgica, perder uma disputa de pênalti, perder numa prorrogação, no Golden Goal, que nem existe mais, tudo bem, se aceita, um erro de juiz. Agora, uma vitória extremamente convincente, onde o Brasil não jogou absolutamente nada, foi dominado, de modo geral, foi dominado pela Bélgica. Então, todas as vezes que o Brasil confrontou alguma seleção de nível mundial, seja historicamente falando ou momentaneamente falando, o nível mundial, o Brasil saiu perdedor nos confrontos. Busca aí na história recente, YouTube, Google, tudo que você precisar. Se você buscar, você vai ver que toda vez
que o Brasil confrontou seleção de grande nível e não soube dominar o meio-campo, o Brasil saiu perdedor. O Brasil insiste, Tite, pelo amor de Deus, quem sou eu para dizer alguma coisa em relação à sua experiência profissional? Quem sou eu? Dentro da minha humildade, você não sabe explorar o meio-campo. A essência máxima do futebol, e a essência máxima do futebol brasileiro é domínio de meio-campo. Gente, é tão simples isso. O Brasil precisa dominar o seu jogo no meio-campo. O Brasil precisa ter a posse de bola no meio-campo e a parte técnica superior. Eu voltei com tudo, tá? Eu voltei. Não vou dizer que eu tô afiado com a língua afiada, mas que eu tô abusado, eu tô abusado. Então, eu vou dar uma dica pro Tite. Tite, pega essa dica aí. Se você não conseguir exercer um trabalho que você consiga colocar a superioridade da seleção brasileira no meio-campo em confronto com outra grande seleção, pelo menos ganhe em número, meu amigo. Pelo amor de Deus. Quando a parte técnica se equiparar, que você não consiga brilhantar em sua mente algo a fazer e ficar difícil para a seleção brasileira de jogar, pelo menos, amiguinho do meu coração, ganhe em número, faça a substituição correta, não tira um atacante para botar outro, não tira um volante para botar outro volante, tira um lateral, desculpa, Mudinho, não pode falar palavrão, pelo amor de Deus, amigo, tira um lateral, bota mais um volante para jogar, bota mais um meia de criação para jogar, para ocupar espaço, tira um lateral. Tenha coragem, Tite, ou qualquer outro clube, ou qualquer outra pessoa que comande um futebol no Brasil. Tenham coragem de fazer substituições ousadas, mas que são perfeitamente cabíveis. Tira um lateral, bota um meio-campo. Tira, qual o problema? Recua um volante, bota mais um zagueiro, joga com 3 zagueiros, avança a equipe, preenche o meio, ocupa maior espaço no meio-campo, porque toda vez é feita da mesma forma. Quando a gente mais precisa, a gente primeiro não tem um atacante de área para segurar a equipe adversária lá em cima. E já é um domínio por si só natural quando temos um atacante de área para segurar a marcação lá em cima e não aqui no nosso campo. E depois preenche o meio-campo. Qual é o problema? Você não precisa e não pode começar jogando e terminar jogando da mesma forma. Você nunca, jamais, em hipótese alguma, pode começar jogando, por exemplo, num 4-4-2 e terminar jogando da mesmíssima forma. Não pode. Você começou a Copa jogando no 4-4-2 e terminou jogando no 4-4-2, um exemplo. Não pode. Você precisa e deve modificar a sua forma tática durante uma partida de futebol. Você nunca começa e termina da mesma forma. É exatamente assim que a gente precisa se portar, porque o jogo não termina como começa. O Brasil precisa de um atacante de área e hoje o único atacante de área nato se chama Pedro, vulgo Pedro Queixinho, tá? Queixinho, meu filhão, papai te ama, tá? Mas olha só, não ficar com raiva de mim não, que eu tô falando bem de você. Eu tô aqui falando há meia hora que você é o único atacante de área, camisa 9, de fato de direito que a gente tem hoje na seleção brasileira, no futebol brasileiro no modo geral, tá? Então, por favor, aceite eu ter vindo aqui revelar, para quem ainda não sabe, que você, desde a base, tem o apelido de Pedro Queixinho, muito carinhosamente colocado pelo pessoal da base do Flamengo. Não lembro quem colocou, não sei quem colocou, mas o fato é que isso é uma verdade. Então, assim como isso é uma verdade, também a outra verdade é que você é o único camisa 9 de fato de direito da seleção brasileira. E se o Tite não te convocar para a Copa do Mundo, ele vai cometer um dos maiores erros que ele poderia cometer. Gabigol é maravilhoso, adoro o futebol do Gabigol. Só que, meu filho, pelo amor de Deus, como você perde tanto gol assim? Você é uma máquina de perder e de fazer gols. Você não pode perder e fazer. Você tem que fazer mais do que perder. E você geralmente perde mais do que faz. Você precisa de 4, 5 oportunidades para fazer um gol. E isso sempre diferenciou os grandes atacantes. Não preciso aqui enumerar, nem nomear os grandes atacantes. Todo mundo sabe que os grandes atacantes sempre faziam muito mais do que perdiam. E até porque as oportunidades que acontecem hoje não aconteciam antigamente. Hoje se tem muito mais oportunidades reais, chances reais de gol,
do que se tinha antigamente. Antigamente não tinha essas oportunidades todas, não. Era bem mais difícil uma chance real de gol, porque o futebol está muito mais rápido. Então, uma vez que o futebol acelerou, as oportunidades acontecem com mais frequência. Primeiro de tudo, Pedro Queixinho, o único camisa 9 que a seleção brasileira deveria ter e contar, ok? Isso no meu humilde ponto de vista. Não tem nada de humilde, mas tudo bem, é meu ponto de vista. E o Gabigol, adoro o futebol do Gabigol, baita atacante, mas não é atacante nato de área. O Brasil precisa de um atacante nato de área, ok? A nossa essência, nossa forma de jogar. Alô? Nein, kein Problem. Kein Problem. Danke. Dei uma desenrolada no Deutsch aí, vocês viram, né? Então, o resumo é esse, tá? Pedro Queixinho, quis falar para vocês em relação ao apelido do Pedro e ao mesmo tempo dizer que ele é o único camisa 9 que podemos contar, ao meu ponto de vista, o único camisa 9 real, o único atacante de área real, se chama Pedro, vulgo Pedro Queixinho, tá bom? É isso, obrigado. Primeiro vídeo aí depois de não sei quanto tempo. O Mudinho depois vai escrever aí, coloca aí na legenda aí, Mudinho, tá bom? E grande abraço, até o próximo vídeo. Não vou ficar falando like, sininho, nada dessas coisas não, já perdi a paciência de ficar falando isso, não gosto, de que fica um clichê muito chato. Grande abraço e até o próximo vídeo.